Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Eu estou com o Estevão Andrade, ele é sócio-diretor da Easily. Estevão, muito obrigado a gente poder conversar. Esses tempos malucos que a gente está vivendo, mas não por isso a tecnologia é menos importante, muito pelo contrário. Muito obrigado a gente ter essa oportunidade. Eu acho que tem bastante história para a gente contar, não é isso? Com certeza, Janô. Eu que agradeço aí a presença. Então, maravilha. Vamos começar contando para quem está nos vendo quem é a Easily, né? O que é um pouquinho da história da empresa, e aí ao longo da nossa conversa nós vamos descrever ou comentar, assim, eu tenho muita curiosidade em relação a algumas soluções que vocês têm, mas conta um pouquinho da história da empresa. Perfeito. A Easily completa esse ano 12 anos de existência, e nós estamos segmentados no mercado de integração de sistemas e troca eletrônica de arquivos, o famoso ADI. Esse é um segmento que é bastante importante. Você estava me explicando antes, quando você fala de troca de informação, mas vocês já começaram fazendo isso desde o então? Vocês foram agregando parcerias? Como é que foi esse processo? Sem dúvida. A Easily nasceu como um escritório de serviços da Sterling Commerce no Brasil. A Sterling pertencia ao grupo AT&T mundialmente. E em 2010, a IBM adquiriu a Sterling mundialmente, se tornou uma IBM Company, trademark IBM, né? Então, desde lá, a Easily virou uma revenda. Então, não só serviços profissionais, nós passamos também a desenvolver projetos para o mercado, utilizando toda a cadeia de valores e o ecossistema de parceiros da IBM. Tá. Bom, quando você fala em transferência de arquivo, troca de arquivo, isso parece uma coisa muito singela, né? Muito simples. De repente até mas tem que ser feito de formas bastante específicas, né? Acho que é aí que entra a especialização do serviço de vocês. Comenta um pouco sobre isso. Exato. Até porque cada segmento da indústria, Xandão, ele tem a sua característica. Então, a mais conhecida, né, é o segmento financeiro, onde a Febraban desenvolveu o padrão Febraban de comunicação, né? E todas as trocas eletrônicas de arquivos entre bancos, das empresas com sistemas de pagamento, contas a pagar, folha de pagamento, tem que seguir esse padrão, né? E além da padronização, a confiabilidade desse sistema, a garantia da entrega e o cumprimento de horários de entrega é fundamental. Por exemplo, a TED, a gente sabe que ele tem um horário. Após aquele horário, o pagamento não vai ser mais feito naquele dia. E com as empresas não é diferente. Bom, você contando dessa forma, quando conversávamos antes, essa imagem também me veio à cabeça. Me lembra do momento, lá estamos falando de muitos anos atrás, quando as empresas transferiam os arquivos para o meio físico, né? Conta um pouco disso. Não sei se você é dessa época, talvez não, mas isso acontecia e era como se fazia, né? Olha que eu ainda não estou pintando o cabelo, mas eu escutei muita história e eu posso dizer assim, né, que na minha vida de estudante secundarista, a gente já ouvi falar bastante dessa questão, né, onde as transferências eram feitas fisicamente, né? Com e, fitas. No entanto, se você pegar um dos softwares da Sterling, que é o Connect Direct, ele veio, por exemplo, para garantir que você não precisasse mais utilizar a transferência física e usar um meio confiável através de uma rede, naquela época ainda redes legadas, né, da Embratel, assim, de redes X25, o início das redes IP, né, que garantiam a troca dessas informações. Desde sempre a indústria, quando eu falo a indústria de uma forma ampla, genérica, precisa trocar informações entre os pares, né? Troca de informações entre os pares é essencial. E o âmago do negócio de vocês está aí, só que feito de uma maneira com segurança e com tecnologia. O que está por trás dessa segurança e dessa tecnologia? Exato. Quando a gente chega nos clientes, né, existe a necessidade de ter um ambiente seguro, né, que tenha um rápido onboarding dessas interfaces, porque a comunicação ela sempre envolve uma origem, um destino, e nesses formatos envolvem os sistemas legados das empresas. Então, ou seja, se a empresa é uma empresa da indústria de alimentícia e ela precisa mandar a folha de pagamento dela ou precisa mandar as ordens de pagamento dos fornecedores, ela tem especificidades no SAP dela, no ERP,
eu tenho que converter isso para o padrão FEBRABAN e poder entregar para um banco, que é o banco onde aquela empresa tem a conta corrente para pagamento. Então, quando a gente conversa com os nossos clientes, via de regra, ele pode já possuir esse serviço sendo feito por um terceiro, que são as famosas vans. Né? A van ela tem o papel de prestar esse serviço de uma maneira bilhetada, seja por tráfego, então a quantidade de megabytes que é trafegado, ou às vezes até pelos mapas de tradução que esse cliente precisa para que ele converse com o mundo externo. Quando a gente apresenta a nossa solução para o cliente, via de regra, existe uma visão de eficiência operacional em termos de retorno sobre o investimento, onde a aquisição do software, junto com os serviços profissionais da Easly, ele reduz o OPEX anual dele para que ele preste o mesmo serviço e ele passa a ter 100% de visibilidade nessa troca de arquivos fim a fim. Bom, no começo da minha carreira profissional, eu trabalhei com sistema, desenvolvimento de sistema, integração de ERP, troca de arquivos, né? Então, assim, de uma maneira muito primitiva, primeiro porque faz tempo e segundo porque era uma coisa desenvolvida de forma caseira, né? Então eu consigo entender exatamente o que você está falando, mas essa troca, ela começou a se tornar um pouco mais inteligente quando, sei lá, décadas atrás surgiu o EDI, né? E eu estou entendendo que o serviço de vocês é uma continuidade, é a evolução do que era o EDI para os dias de hoje. Vamos usar o buzzword aí, o normal da transformação digital. Acho que é isso, né? Sem dúvida. E a gente também conseguiu aumentar a capilaridade e o volume de projetos. Porque antes, uma integração EDI ele era restrito às top 50 empresas, se a gente falar em nível nacional. E hoje você vê empresas bem menores do ponto de vista, né? Sei lá, hoje 20 mil empresas, 50 mil empresas podem fazer a adoção dessa tecnologia, porque o custo do projeto ele está associado à volumetria, né? E a gente consegue fazer um dimensionamento do software mínimo para projetos de pequeno porte e dimensionamentos bem mais robustos, envolvendo alta disponibilidade, aplicações em cluster, né, onde ambientes de disaster recovery, né, ou seja, para projetos mais complexos, onde existe a necessidade de negócio por essas funcionalidades. Então, a gente consegue atingir um número cada vez maior de empresas, né, com esse tipo de projeto. E a nossa conta não está associada a se a empresa tem mais de 1.000 funcionários ou se tem um faturamento acima de tantos milhões por ano, enfim, não é essa a métrica. A nossa venda é sempre consultiva, onde a gente chega, entende o que o cliente precisa, né? Se ele tem uma necessidade de comunicação business to business, aquilo é feito de uma maneira sistêmica, ou é feito de uma maneira manual, e aquilo gera um custo hoje para ele, onde ele tem dificuldade de fazer novos onboarding no sistema atual, onde ele tem problemas com manutenção e um custo elevado, muitas vezes, para manter isso, essa nossa conversa é muito produtiva, porque a gente vai apresentar aquilo que, de fato, o cliente vai comprovar na entrega. A nossa venda, ela não termina quando a gente assina um contrato ou quando a gente entrega um projeto, mas sim quando aqueles KPIs que a gente identificou naquelas primeiras conversas, o nosso cliente consegue mostrar para o board executivo, para o diretor, que, de fato, aqueles números, aqueles pontos foram cumpridos no projeto. Bom, um aspecto que é fundamental em qualquer transferência, você falou em diversos segmentos, mas notadamente falou en passant sistema financeiro, em grandes indústrias, enfim. Mas a segurança é o que é essencial nisso tudo. E não por acaso a IBM, né, que é a parceira de vocês com o Sterling, ela também tem grande expertise na área de blockchain, né? Então estou entendendo que existe uma sinergia aí também, não é isso? Sem dúvida. Quando a gente conversa, eu escutei bastante várias opiniões no mercado acerca do tema, e a sua pergunta é bastante inteligente, porque o AGI, ele é gravado, tanto a empresa que envia quanto a que recebe, eles têm os próprios registros daquela transação, né? O blockchain, ele vem a ser ele reduz os conflitos. Por quê? Porque ele é uma base única aonde todos os participantes daquela rede de blockchain,
eles concordam com a veracidade daquela informação. Então, além dos padrões de imutabilidade, segurança, não existe um questionamento de negócio. Ah, mas espera aí, aquela transação era aquele valor mesmo? Porque no meu sistema constava um valor distinto. E às vezes não é nem maldade, é porque o sistema do cara usa um dólar do dia, ele tinha que ter travado no dólar da transação, daquela data passada, enfim. Então, tem situações onde o blockchain resolve as disputas, né? E o que a gente vê hoje? Né? Hoje a gente vê o blockchain contribuindo muito onde existe, de fato, essas divergências da informação. Né? Então, uma operação de COMEX, por exemplo, onde eu tenho desde da cadeia produtiva num outro país, a origem dos produtos que foram utilizados naquela produção, o processo de COMEX propriamente dito, depois a internalização do produto no Brasil ou no outro país, e a venda até chegar no consumidor final. Então, você imaginar, por exemplo, os smart contracts tratando esse tipo de situação, um case bem interessante de blockchain é o case do Walmart, onde eles têm a food trust, ou seja, eu saber que o tomate que eu estou comendo é de um lote que eu sei que é lá do produtor de tal cidade, no Cinturão Verde de São Paulo, que ele não usou determinado produto, ou se ele usou um pesticida, eu sei inclusive qual foi o lote que ele usou, né? Então, ele agrega muito, enfim, e a gente sabe que em algum momento as transações de AGI, o volume da transferência de AGI, ele pode se tornar relevante para justificar um blockchain, né? Então, quando a gente olha a evolução das tecnologias, né, a gente imagina assim, por exemplo, como é que era feita há 30 anos atrás ou 40 anos atrás a compensação bancária, né? Existia, como você falou, né, existia o carro que carregava as fitas, existiam os carros fortes que pegavam os cheques das agências e levavam para a central para tratar aquilo, né? E depois, até aquilo refletir no sistema, demorava-se muito. Então, quando se evoluiu para os sistemas informatizados e tudo eletrônicos, foi um ganho muito grande. Agora, para eu migrar de um sistema onde a redução foi da ordem de 80%, 90% do custo de processamento foi reduzido, né? Agora, trocar uma tecnologia por outra e continuar tendo reduções é um desafio hoje, né? Então, você tirar o AGI para colocar o blockchain, ele é um desafio pelo volume da informação e a relevância, porque às vezes aquela informação ela não é alvo de uma disputa constante. Então, aquilo que existe necessidades de moderadores e realmente são casos bem específicos, mas a gente está trabalhando também com a nossa frente em blockchain, porque a gente entende que as novas demandas que justificarem o blockchain, a ISLI vai estar pronta para entregar esse tipo de solução também. Não, é uma abordagem muito interessante. O nosso tempo voou, mas eu não queria deixar de contar uma história aqui. Você compartilhava antes comigo uma situação muito interessante. Vocês têm casos com vários clientes, alguns vocês não podem nominar nesse momento por enquanto, mas existe um caso que eu gostei muito, que você me contou, de um órgão público que vocês fizeram uma atuação junto a eles. Isso é bastante importante. Conta essa história. Sem dúvida. O governo do estado do Paraná, a empresa que faz os serviços de processamento de dados, chama-se Celepar, né? É por isso que a gente pode comentar, porque é uma empresa pública e os contratos são públicos, né? Então, ou seja, a gente tem o critério de fornecimento para governo nesse caso, né? Onde a Celepar fez um trabalho assim fantástico ao longo das últimas décadas, e desenvolveu sistemas que atenderam muito o crescimento deles, né? Porém, eles desenvolveram muita coisa usando shell scripts, linguagens de programação básica, né? E chegou num momento onde aquilo ficou tão difícil de dar manutenção, por não ser um software de mercado, de B2B, né? Ele começa a ficar com muitas condições de novas codificações, onde às vezes para você criar uma nova interface ali, um novo processo, você acaba criando erros em algo que já estava funcionando, e a gente teve a coragem de ir lá, ouvir o cliente, entender aquilo que estava sendo codificado, e a gente falou com bastante propriedade para eles, olha, o File Gateway lá, o sistema da IBM, do Sterling, ele é capaz de nativamente internalizar todas essas regras de negócio associado a todos esses processos de transferência, e vocês vão ganhar governança
vão poder voltar a usar isso com o crescimento, com as novas demandas da Celepar, e além disso, vocês vão ter visibilidade de tudo que acontece, porque num sistema legado, codificado em casa, existiam muitos problemas de saber aonde estava a informação, se já havia sido processado. Então, assim, foi um caso bem interessante, esse da Celepar, lá no governo do estado do Paraná. Não, muito bom. Eu espero que numa próxima conversa a gente possa falar sobre outros casos. Tem casos de empresas na área de medicina, de comunicação, de área financeira. A gente vai voltar a falar porque realmente o assunto é muito interessante. Como eu te falo, ele me faz lembrar das minhas origens como trabalhador desenvolvedor, enfim. Então eu já quero me convidar para a gente ter uma nova conversa daqui a alguns meses, se Deus quiser, quando tiver terminado essa situação sanitária nefasta aí, eu possa ir tomar um café com você no teu escritório e continuar essa conversa. Pode ser? O convite já está feito. Não, maravilha. Agradeço muito a oportunidade e tudo isso que eu e quem está nos vendo pôde aprender. Esse foi mais um Papo Fácil com Estevam Andrade. Ele é sócio-diretor da Easily. Permaneça seguro e até a nossa próxima conversa. Até a próxima conversa.